Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 13 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do Firefox para iOS, app de música do YouTube, atualização do Windows 10 para PC e para Xbox, Apple estragando a Mac App Store, benchmark e autópsia do iPad Pro, evolução do Bluetooth, lançamento dos óculos de realidade virtual da Samsung aqui no Brasil, recorde de pedidos de informação dos governos do mundo para o Facebook, possível sistema de transferência de dinheiro entre os usuários de iPhone e, por fim, lançamento dos novos iPhones aqui no Brasil. Ufa, vamos lá! A tecnologia Bluetooth é administrada por um grupo chamado Bluetooth Special Interest Group e ele é apoiado por várias empresas tipo a Intel, Lenovo, a Microsoft, a Apple, etc. É esse grupo que decide quais são as mudanças e quais são os futuros passos que o Bluetooth como tecnologia vai tomar. E ontem eles anunciaram que no ano que vem a velocidade de transferência do Bluetooth vai dobrar e o alcance do Bluetooth de baixo consumo de energia vai ficar 4 vezes mais poderoso. Tudo isso sem impacto na bateria, o que é uma excelente notícia. Eles aproveitaram para falar que o mercado de Bluetooth vai evoluir bastante até 2025, com o aumento daqueles produtos inteligentes em geral, e eles projetaram ganhos entre 2 e 11 trilhões de dólares, o que não é nada exato, mas é muita grana de um jeito ou de outro. Já fazia um tempo que rolava o boato de que o YouTube ia entrar no mercado de streaming de música para concorrer com o Spotify, com Deezer, Apple Music e tantos outros, e ontem finalmente isso aconteceu. O YouTube lançou o YouTube Music com direito a um aplicativo independente na App Store e no Google Play, e para variar ele não funciona no mundo todo, só rola nos Estados Unidos. E o negócio é o seguinte, você consegue usar ele de graça se você topar ver uns anúncios de vez em quando, mas se você for assinante do YouTube Red, os anúncios vão embora. O legal do serviço para os assinantes do YouTube Red é que você consegue baixar os clipes para ver offline e também tem a opção de baixar só o áudio se você quiser ouvir e não quiser ver um clipe. Uma coisa bem interessante é que o YouTube Music lista os clipes que você dá like no YouTube e cria uma espécie de playlist. Outra função bacana também é que o app vai sugerindo artistas para você conforme você usa e vai dando like nas coisas. Legal a chegada do YouTube Music, ainda não dá para dizer que ele veio para competir com os outros serviços de streaming de música, já que ele só está disponível nos Estados Unidos. Mas se a coisa se expandir logo para o resto do mundo, eles têm tudo para fazer bastante barulho. Agora uma notícia rápida para os donos de PC e Xbox. Ontem a Microsoft liberou a primeira atualização grande do Windows 10 e como eu falei aqui há alguns dias, essa atualização traz vários recursos que já eram para ter entrado na primeira versão do Windows 10, mas que basicamente não ficaram prontos a tempo. E outra coisa que foi liberada ontem também foi a chegada do Windows 10 para o pessoal do Xbox One, e uma das principais novidades é que agora ele passa a ser compatível com jogos de Xbox 360. Com isso, o pessoal do Xbox One vai ganhar acesso a mais de 100 jogos e a lista deve aumentar bastante logo logo. Se você tem um Windows 10 no seu PC ou tem um Xbox One, corre lá para atualizar que tem coisa boa esperando por você. Se você tá louco para comprar um óculos de realidade virtual e não aguenta mais ver conceito atrás de conceito sem nada chegar no mercado, olha só, ontem a Samsung anunciou que o Gear VR, que é o óculos de realidade virtual dela, vai chegar aqui no Brasil em dezembro por R$ 800. O Gear VR não é novidade no mercado, ele foi lançado em 2014 lá fora, mas finalmente uma coisa desse tipo tá chegando aqui no Brasil e bem a tempo do Natal para fazer a alegria da galera que quer botar as mãos logo num desse. Hoje tem mais de 150 apps compatíveis com o Gear VR e quase metade dele é composta por jogos que são sem dúvida um mercado enorme para os óculos de realidade virtual. Lembrando, claro, que para usar o Gear VR você precisa de um telefone da Samsung que seja compatível, ele só funciona por enquanto para quem tem o Galaxy Note 4 e o Galaxy S6 ou S6 Edge. Ontem, o Facebook liberou o relatório semestral em que eles detalham os pedidos de informação feitos por governos do mundo inteiro e, segundo eles, no primeiro semestre desse ano foram pouco mais de 41 mil pedidos, o que representou um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Eles também falaram que a porcentagem de conteúdos que eles precisaram tirar do ar em diferentes países por causa de leis de cada lugar aumentou 112% e que 75% disso foi só na Índia. Sobre os 41 mil pedidos, o Facebook falou que o governo americano foi responsável por 17.500 deles e que eles tiveram que entregar dados em 80% dos casos. Já aqui no Brasil, entre janeiro e junho desse ano, o Facebook recebeu 1.265 pedidos, mas eles só entregaram 40% deles. Além disso, eles tiveram que tirar 7 conteúdos do ar. Como base de comparação, no ano passado inteiro, esse número tinha sido só 3. O relatório do Facebook é público, o link está aqui na descrição do episódio e também na página do Loop Matinal no SoundCloud. E é bem interessante dar uma espiada e navegar lá pelos números dos diferentes países. Eles também esclarecem em que tipo de situação eles repassam os dados dos usuários para os governos, então se você tiver curiosidade de saber como esse tipo de coisa funciona, acessa lá o relatório que eles explicam direitinho.
Vamos falar sobre a Apple agora. Já fazia um tempo que o Firefox estava em fase de teste no iOS, mas ontem a Mozilla liberou ele nas App Stores do mundo todo, tanto para iPhone quanto para iPad. O Firefox de iOS conta com uma busca inteligente com sugestões de resultados do Google, do Bing, do DuckDuckGo, do Twitter, da Amazon também, etc. Ele também tem a sincronização com o Firefox do computador para você poder ter acesso ao histórico, favoritos, senhas, abas abertas. Tem também o modo de visualização de abas abertas no formato de mosaico, que é legal para quem tem sempre trocentas abas abertas, você consegue visualizar melhor. E por fim, também tem o modo de navegação privada, que não deixa nenhum rastro se você quiser navegar pela web atrás de receita de bolo, por exemplo, sem ninguém ficar sabendo. Bem legal a chegada do Firefox para iOS, pena que ele é feio que dói. Eles tentaram fazer uma interface diferente, eficiente, mas no fim das contas ela acabou ficando bem feinha. De qualquer forma, se você usa o Firefox no seu Mac ou no PC, vale a pena experimentar ele no iOS também para poder integrar a coisa toda. Esse tipo de função de integração é bem útil e poupa um tempo danado. Ontem o Wall Street Journal publicou uma matéria que fala que a Apple está negociando com os bancos lá nos Estados Unidos para lançar no ano que vem uma plataforma que permita que os usuários façam transferências de dinheiro entre si. O funcionamento seria igual ao do Apple Pay, só que ao invés de você pagar o caixa de alguma loja, você mandaria dinheiro para um amigo seu ali do lado, mais ou menos no esquema do Toque Paga do Itaú aqui no Brasil, por exemplo. Essa não é a primeira vez que esse assunto aparece na mídia, já que no começo do ano tinha saído uma patente da Apple que registrava justamente esse tipo de transação, mas de acordo com o Wall Street Journal parece que a coisa está andando bem, já que as conversas com os bancos lá nos Estados Unidos estão bem adiantadas. Pena que, para variar, não dá nem para ficar muito empolgado com isso se você mora basicamente em qualquer outro lugar do mundo que não seja nos Estados Unidos, né? O próprio Apple Pay foi anunciado há um tempão e até hoje não expandiu muito, e pelo menos aqui no Brasil ainda não tem nenhum sinal de que ele vai chegar logo. Então, se a Apple anunciar essa transferência entre usuários no ano que vem, a notícia vai ser legal, mas não vai mudar muito a vida por aqui. Uma pena. Na quarta-feira, bem no finalzinho do dia, vários usuários de Mac começaram a perceber que todos os aplicativos que eles estavam baixando ou estavam atualizando na Mac App Store estavam parando de funcionar. Você baixava um app, aí aparecia uma mensagem que falava que o arquivo tinha sido danificado, estava corrompido, e que era para você deletar ele e baixar de novo da Mac App Store, o que, é claro, não resolvia o problema. E depois de dar uma fuçada na coisa toda, o Paul Haddad, que é o desenvolvedor do Tweetbot, descobriu que a Apple tinha esquecido de alterar a data limite do certificado de validação para todos os apps da loja inteira e que tudo que foi baixado depois das 9h58 da noite de 11 de novembro simplesmente parou de funcionar. O certificado estipulava a data de validação dessas coisas entre os dias 11 de novembro de 2010 e 11 de novembro de 2015, então o mais provável é que aqui alguém tenha comido uma bola gigantesca e tenha esquecido de atualizar a validade da coisa toda. No fim das contas, esse é mais um exemplo da falta de cuidado que a Apple vem dispensando na Mac App Store. Já tem alguns anos que ela está totalmente abandonada, e esse episódio de ontem mostra que a Mac App Store tem uma prioridade bem baixa lá em Cupertino. Enquanto a App Store para iOS ganha um polimento constante, a Mac App Store está cada vez mais capenga. Mas pelo menos o problema já foi consertado. Agora o novo certificado vale até o dia 11 de novembro de 2017 e o negócio é torcer para a Apple não esquecer de mudar de novo. Isso, claro, se é que a Mac App Store ainda vai existir até lá. Agora, duas informações sobre o iPad Pro. A primeira é que o iFixit desmontou ele, como eles tradicionalmente fazem com todos os produtos da Apple, e o grande destaque da estrutura interna ficou para as 4 caixas de som dele, que servem para dar o som estéreo que não tinha em nenhum iPad ou iPhone ainda. A iFixit descobriu que o iPad Pro tem uma bateria de 10.307 mAh, confirmou os 4 GB de RAM, e no final da matéria eles dão uma nota 3 de 10 no quesito de reparabilidade. E falando nas análises do iPad Pro, além da autópsia do iFixit, também começaram a aparecer os benchmarks que comparam o iPad Pro com os outros produtos, e num dos benchmarks deu para ver que o iPad Pro é mais rápido e mais potente do que o Surface 4 da Microsoft, apesar de custar menos do que o tablet da empresa do Nadella. A Microsoft vinha promovendo o Surface 4 como concorrente do MacBook Pro, mas parece que a coisa não é bem por aí. Na hora de comprar um tablet profissional, as pessoas com certeza vão comparar o Surface com o iPad Pro, vão procurar essas comparações por aí na internet, e se esse benchmark que apareceu no Apple Insider tiver certo, a coisa vai pender para o lado do iPad Pro. Por último, jogo rápido. Hoje é a data do lançamento oficial dos novos iPhones aqui no Brasil. A coisa anda bem xoxa esse ano, ninguém tá dando muita bola, até as operadoras que geralmente ficam lá tocando bumbo semanas antes estão bem quietinhas, mas em todo caso, os iPhones 6S e 6S Plus já estão sendo vendidos aqui no Brasil e os preços vão de R$ 4.000 a R$ 4.900 nas lojas do varejo e direto com a Apple. Os preços das operadoras devem ser um pouco diferentes e se você estiver pensando em comprar um iPhone, vale passar em alguma loja para tentar descolar um descontinho bacana. Boa sorte! É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal.
Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Ah, e ó, uma última informação, nesse fim de semana não vai ter Loopcast, o pessoal tá preparando uma edição bem bacana, que pra ficar do jeito que a gente quer ainda vai precisar de um pouco mais de tempo, e por isso o Loopcast 100 vai ao ar no próximo fim de semana, beleza? Então é isso aí, obrigado a todos pela audiência, bom fim de semana, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, e eu volto na segunda-feira. Falou!